Olá, estamos começando o nosso De Olho no Mercado. Hoje é 16 de junho de 2021, pregão de quarta-feira. E o pregão dessa semana, o pregão de hoje, ele continua dentro da mesma vibe aí dos últimos pregões, E onde que os preços eles estão dentro de uma região de consolidação, tá? E enquanto permanecer dentro dessa região, nada a fazer, tá? Essa consolidação ela deve se dar até que a média de 20 chegue nos preços, a média de 20 já está próxima, tá? Os preços fecharam aí em 129.945 pontos e a média de 20 está em 128.061, um pouco mais de 1.000, quase 2.000 pontos, o que é bem próximo, tá? Hoje chegou a romper abaixo da região de suporte do retângulo, mas voltou para dentro da região de consolidação, tá? Então não fechou aqui abaixo. Se fechasse seria um corpo, um candle com um candle de força com um corpo considerável, tá? E ia ser um indicativo aí de que os preços iam continuar a cair, mas houve aí essa defesa. Tem algumas pessoas que acreditam que o Ibovespa ele está num período de acumulação, tá? Quando há um período de acumulação, ele vai andando de lado e aí vai chegar no momento em que essa acumulação ela vai surtir os seus efeitos, digamos assim, tá? E aí o momento que ela surte seus efeitos é quando há um novo impulso dos preços para cima, tá? E é um forte impulso dos preços para cima. Alguns grafistas chegam a projetar a perna de alta anterior. Então é o seguinte, os preços eles saem, da média e aí ele forma essa perna de alta, passa por um período de acumulação e forma uma nova perna. E aí o que eles fazem? Eles pegam aqui a extensão dessa perna, tá? E aí eles colocam acima, tá? Se há um rompimento acima, então alguns fazem esse tipo de estudo, tá? O tamanho da perna anterior eles projetam ela para depois do período de acumulação. Se for verdade, se isso ocorrer, os preços chegarão aí na casa aí de 143.000 pontos, tá? E o Ibovespa vai chegar a 143.000 pontos se projetar essa perna de alta antes desse período aí de acumulação, tá? Não sei, eu tenho as minhas dúvidas, tá? Eu considero que a análise gráfica ela assim como a análise fundamentalista, é uma metodologia de análise. Toda metodologia de análise ela tem que levar em conta também o contexto, tá? Então, assim como a análise fundamentalista também abrange, eles também têm como fonte de conhecimento, fonte de informação, aspectos da macroeconomia, da geopolítica, etc. Eu entendo que a análise técnica também deve se valer dessas informações e conhecimentos. Tá? Não é porque a gente analisa gráfico que você vai ficar alienado em relação à realidade, tá? Então a leitura gráfica ela deve ser feita dentro do contexto da realidade na qual estamos inseridos, tá? Então eu vou dar um exemplo aí, vamos falar sobre a economia brasileira, só para dar um exemplo rápido, O governo federal parece que vai emitir aí mais algum auxílio, tá? E eu li que essa fala aí do presidente da República causou um certo incômodo lá na equipe econômica, pegou de surpresa a equipe econômica. E aí os economistas, analistas chegaram à conclusão que o governo, para sustentar, para conseguir fornecer os benefícios que o presidente da República informou, eles vão ter que cortar gastos. Não tem de onde tirar dinheiro. Basicamente essa. Então, assim, o governo federal
o Brasil, a República Federativa do Brasil, né, está com uma dívida muito alta, tá? E sem dinheiro sobrando. Tá? Então, assim, sinal que o Estado, tá? O governo, ele não vai ter dinheiro para poder investir na infraestrutura do país, tá? Vai melhorando aí, né, na logística, tá? E a infraestrutura é uma das coisas que impactam diretamente, né, beneficamente as indústrias, tá? Porque melhora aí a questão da logística, né? Estradas melhores, né? Os caminhões podem percorrer sem muitos gastos, né? Com manutenção e etc. Então isso é uma coisa que está dentro aí né, do cálculo econômico, tá? Das indústrias. Então, assim, a gente analisando o cenário economicamente no Brasil, ele não está em condições de sustentar uma ida aí do Ibovespa a 150 mil pontos, como eu li hoje também. Na verdade, eu li um camarada aí falando, né, que o Ibovespa vai chegar a 200 mil. É claro que muita gente utiliza isso, né, como um efeito de marketing, né, para chamar atenção. E aí fala uma série de coisas que não tem veracidade nenhuma, não tem sustentação, prova nenhuma, nem nada, tá? Se alguém fazer igual eu fiz aqui, ó, projetar a perna anterior, isso daqui é um método de análise gráfica, tá? Que tem sustentação aí na literatura e tal. Beleza, né? Está dentro da plausibilidade, tá? Está dentro de uma metodologia, tem uma base lógica, mesmo que não aconteça. Agora, o camarada chegar e falar, não, vai a 200 mil pontos, e aí ficar, né, tentando vender relatório aí, né? Relatório para poder ficar sustentando a tese, aí não vai a 200 mil pontos. O camarada muda o discurso, deixa para lá. Então, assim, infelizmente é o seguinte, o universo do mercado financeiro, a Bolsa de Valores brasileira, pelo fato da renda fixa ter caído muito, né? Os juros brasileiros caíram muito e foi uma coisa assim histórica, porque os juros no Brasil sempre foram muito altos. Então, para as pessoas poderem render o seu dinheiro, vieram para a Bolsa. Então, nos últimos 2 anos, vieram mais de 3 milhões de pessoas físicas para a Bolsa de Valores. Tá? Mais de 3 milhões de pessoas que tiraram seu dinheiro da poupança, né, ou da renda fixa e vieram para a renda variável. Então, o povo, né, as casas de análise, consultoria, né, os youtubers, sei lá o que for, ficam loucos, né? Querem pegar esse pessoal aí a laço para poder dar orientação financeira. Só que mais de 90% utiliza, sabe, de argumentos, de falas para sustentar um marketing, para sustentar uma metodologia de vendas que impacta através do uso das palavras, tá? E aí tem que causar eles, né, tem a tática que, na minha opinião, não tem fundamento ético nenhum, para mim isso é antiético, de atacar, né, de tocar no medo ou na ganância das pessoas, tá? Então você pode ver que o marketing, né, da grande maioria das pessoas que fazem marketing aí, que é vender produtos e tudo mais, eles tocam nessas duas coisas. Ou é o cara esnobando, né, um carrão da moda, uma casona e tal, sendo que muitos aí chegam a alugar, né, alugam carro, alugam casa, alugam para fazer fotos, conteúdos para divulgar como se aquilo fosse propriedade deles. E aí as pessoas, né, gananciosas que querem ter a mesma coisa vão lá, compram o curso, etc, achando que vai acontecer a mesma coisa, né? Ou eles falam que você vai perder dinheiro na bolsa de valores se você não souber o que eu sei, tá? Então é por esse viés. E aí é o seguinte, a bolsa de valores, né, nem sempre está num timing, tá, em que vai gerar resultados. Então, por exemplo, agora nós estamos num período em que a bolsa está em movimento lateral. Tanto, olha só, o mini índice quanto o mini dólar.
Então, estamos no período aí, ó, no dólar, né, provavelmente de distribuição, tá? Essa lateralização dentro do contexto de uma tendência de baixa se chama distribuição, e o mini índice numa acumulação. Então, agora você montar posições aqui dentro esperando determinados resultados, né, é um tanto quanto temeroso, tá? Então, por exemplo, aqueles que acreditam na tese de acumulação e que vai ter uma pancada para cima, tá, você vai ter uma pancada para cima, é melhor você comprar lá em cima, depois que houve a pancada e tudo mais, do que você comprar aqui embaixo, né, no período que está em consolidação, apostando que vai subir. Então é o seguinte, a gente trabalha, quando a gente trabalha com setups, a gente trabalha com trade system, a gente trabalha com método, nós trabalhamos em cima de padrões gráficos. E os padrões gráficos, eles foram estudados por grafistas, né, ao longo aí de dezenas de anos, que chegaram, né, aos números estatísticos de quantas vezes aquele padrão antecede determinado comportamento dos preços, tá? Então, nós trabalhamos com padrões estatisticamente validados. Quando, por exemplo, aqui, ó, os preços, seja no mini índice, tá, seja qualquer ativo, eles estão em movimento lateral, eles estão sem tendência. E aí, esse contexto de estar sem tendência o impossibilita fazermos qualquer projeção dos preços. Então, qualquer argumento neste momento sobre a possibilidade de movimentação futura dos preços, ou seja, se o preço vai subir ou se vai cair, decidir sobre isso agora é um erro, tá? E é uma aposta, porque o padrão gráfico que está ocorrendo agora é de consolidação, é de lateralização, tá? É sem tendência. Por mais que os preços possam estar acima da média de 20 períodos, tá? Não quer dizer que eles vão continuar. Não se sabe o que vai acontecer, tá? Então, por conta disso, a gente não faz nenhuma aposta. Esse é o problema da grande maioria das pessoas que vão utilizar a análise técnica, ou também chamada de análise gráfica, né? Muitos dizem que a análise gráfica não funciona, a análise técnica não funciona. Na verdade, a maioria não sabe utilizá-la, tá? Então, o fato da maioria não saber utilizar não quer dizer que funciona. Eu fiz um texto, foi no início deste mês de junho, eu acho que foi até o 1º de junho, em que eu falei sobre a visão errada do trading, tá? E aí eu falei lá sobre, né, como que algumas pessoas utilizam até mesmo a matemática para vencer em jogos que são considerados jogos de azar. Eu falei lá, né, do Edward Thorp, né, que foi um dos que venceram os cassinos de Las Vegas, tá? Então, assim, o Blackjack é um jogo de aposta, né? Considerado um jogo de aposta. Mesmo assim, os matemáticos, o Edward Thorp foi o primeiro a pegar. Ele é matemático, né? Ele pegou todo o arcabouço lá da matemática, ele fez uma análise matemática do Blackjack, né? E aí, usando a probabilidade, ele criou um método de apostas, tá? Em que quando o número de cartas, a quantidade de cartas que ainda estavam no baralho, que não foram abertas, se a quantidade que favorecia a mão dele, digamos assim, a aposta dele, fosse um número grande, ele apostava mais. Se o número de cartas restantes não beneficiariam tanto ele apostava menos, tá? Foi baseado nisso, em aproximação, né? Porque na probabilidade a gente lida com isso, tá? E a análise técnica, ela tem um caráter probabilístico muito grande, tá? Então, assim, o que eu quis falar no meu texto e o que eu quero mostrar para você aqui? Até mesmo jogos de azar são passíveis de serem analisados pela matemática,
tá? E aí, não é porque 99% das pessoas que jogam blackjack, né, perdem dinheiro, não quer dizer que não dá pra ganhar dinheiro com blackjack, tá? Essa é a realidade, essa é a mensagem que eu quero passar aqui, pelo menos, né, no vídeo de hoje, tá? Então, assim, é claro que o conhecimento, né, eu falei lá sobre o filme A Grande Aposta. Aliás, A Grande Aposta não, perdão, A Grande Aposta é o outro filme, Quebrando a Banca. Inclusive eu até recomendo esse filme, é um filme muito bom, e conta a história real de um professor do MIT, né, que recrutava alunos, né, muito inteligentes, geniais, e treinava eles para vencer no blackjack lá nos cassinos de Las Vegas, tá? Esse filme, Quebrando a Banca, esse filme é muito bom. Então, assim, para você vencer a banca, você tem que ter uma capacidade de memorização muito grande, né? Você tem que memorizar a quantidade de cartas que já saiu, né? Você tem que conhecer profundamente o baralho para você saber as cartas que ainda estão no baralho. Você tem que conhecer um método. E aí o Edward Thorp, né, eles lá criaram um método onde eles pontuaram, né, as cartas. Então você sabe, né, quantos pontos dentro do seu método, dentro da sua leitura, né, tem as cartas que ainda não saíram e como isso impacta a sua aposta. Então, assim, é complexo, muito complexo, tá? Não é coisa fácil, é difícil, mas não é impossível. Então, a maioria utiliza a análise técnica de maneira errada, tá? E aí, né, igual eu vi hoje, né, eu li aí, né, caras que, até pessoas que supostamente utilizam análise técnica já falando que o Ibovespa tá acumulando para dar uma porrada para cima, aí os caras já falam em 150 mil pontos, 200 mil pontos, tal. E aí, se o Ibovespa vier e cair abaixo da média de 20, não sei o que, aí o pessoal vai lá na rede social, né, da pessoa que falou, né, começa a malhar ela e tal, e achar que a análise técnica não funciona, e achar que a análise técnica se resume ao que aquela pessoa ali está fazendo, e não é, tá? Então, assim como lá no blackjack existem momentos em que não se aposta, existem momentos que você também perde dinheiro, tá? Eu também recomendo lá, também eu falei do livro sobre a vida do Edward Thorp, né, que o livro se chama Um Homem para Qualquer Mercado, que é a vida do Edward Thorp, né? E ele conta, né, quando ele criou o método e tudo mais, ele foi testar, aí ele perdeu lá não sei quantos dólares. E ele saiu feliz da vida. Feliz da vida. Por quê? Porque estava dentro das possibilidades que ele havia estudado, tá? Perder aquela quantidade de dinheiro. Então, sabe, a análise técnica, ela pode não funcionar 100% das vezes, porque quando você pega algo que lida com o futuro, esse algo, ele não funciona 100% das vezes. Existe o caráter da probabilidade, tá? Da ocorrência dos eventos, tá? Então o futuro, ele é uma variável que a partir do momento que essa variável, chamada futuro, ela está dentro de uma metodologia, seja de análise, seja uma metodologia matemática, né, de cálculo de probabilidade e tudo mais, né, a gente não está falando de coisas que tem 100% de certeza, mas sim 80%, 60%, 90%, depende do contexto. E o fato de ter esses números de resultados, 90, 60, 50, 20, 10%, não quer dizer que funciona, tá? Por isso que o entendimento de como a probabilidade e a estatística funcionam é um diferencial para quem é grafista, tá? Porque você tem que ter uma visão probabilística do gráfico, dos padrões, tá? Porque se você vê um padrão, você opera aquele padrão e aquilo ali te gera uma perda de dinheiro, você levar aquilo, né, extremamente a sério, etc., você nunca mais vai operar na bolsa, tá? Mas se aquela perda está dentro de um quantitativo possível, tá? E aí você ganha mais do que perde, porque você precisa ganhar mais do que perde,
né? Se você não está ganhando mais do que você perde, você está fazendo algo errado, tá? Então, você precisa rever os seus conceitos e o seu entendimento e principalmente a maneira como você está aplicando a análise técnica, ok? Então, o momento atual, mini índice, mini dólar, é simplesmente fazer nada, tá? A bolsa de valores está em movimento lateral. E não apenas a bolsa brasileira, tá? Mas também a bolsa americana, né? Nós temos aí a bolsa americana, o SP 500 está sobre a média de 20 períodos. O Dow Jones chegou a perder a média de 20 períodos, tá? Então assim, eles estão dentro aqui, ó, da consolidação, mesmo que tenha perdido, está ainda dentro da região de consolidação. Então, né, se o mercado, olha só, ele está dentro desse range lateral, né, ele está em um momento de indecisão e não há conclusão alguma a se chegar no momento, tá? Essa é a conclusão, né? A conclusão, né, é que não há conclusão alguma, né? Simples assim, ok? Para fechar, né, convidando vocês para acessar o nosso site grafistas.com.br para você conhecer todos os nossos conteúdos, ok? E também os depoimentos, etc. Que por apenas R$ 49,90 você tem acesso aí a um monte de informação, de conteúdo, de análise e tal, que vai te ajudar aí nos seus trades, ok? Então, o vídeo de hoje eu queria falar sobre isso, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.